Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Neste domingo, dia 31 de maio de 2020, quero compartilhar com os irmãos mais uma devocional com um tema voltado para a família. Vamos fechar o mês de maio, mês da família, com essa temática. E para tanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra de Deus. E agora vamos ler o livro de Ruth, no capítulo 1, os versos de 16 a 19. A princípio, esses versos. Assim está escrito, Ruth capítulo 1, verso 16 em diante. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Que o Senhor aplique essa porção da sua palavra lida ao seu coração através dessa devocional. Eu compartilhei com os irmãos na última terça-feira, 26, uma reflexão com o tema Tempos de Crises. Essa reflexão fora embasada no livro de Ruth. Na ocasião, apresentamos uma breve visão panorâmica do livro e vimos que os primeiros versículos do livro de Ruth narram um período difícil na história de vida de Noemi e sua família. Foi um tempo, podemos assim dizer, de más notícias, de turbulências. Mesmo sendo uma mulher temente a Deus, Noemi passou por várias adversidades. Sabemos que os cristãos não estão imunes aos sofrimentos, aos problemas, às tempestades. Por causa do pecado, todos sofrem, até mesmo a família daqueles que fazem parte da aliança com Deus. Ainda sobre o livro de Ruth, ao lermos o livro de Ruth, tomamos conhecimento de que Noemi teve que lidar com os ventos contrários na sua família. Eu estou usando aqui uma linguagem figurada, ventos contrários, fazendo uma referência aos dias difíceis que Noemi passou com a sua família. Esses ventos contrários foram fome, mortes, perdas significantes que mudaram completamente a sua vida, a sua rotina e, podemos dizer, as suas perspectivas quanto ao futuro. Noemi sofreu grandes baques na sua família. Teve que trilhar por caminhos
dificultosos, mas algumas atitudes de Noemi e Ruth, com o auxílio de Deus, foram determinantes para a restauração da sua família. Devemos entender que a mensagem principal do livro de Ruth é sobre a necessidade de um resgatador. No livro aparece uma figura importante chamada Boaz, e ele é chamado de resgatador, um dos resgatadores da família. E foi exatamente Boaz que resgatou Ruth, casando-se com Ruth e dando um filho a Ruth, um filho chamado Obedes. Ainda falando sobre resgatador, Boaz é apresentado como um dos resgatadores, e devemos entender que já aponta para Jesus, ou seja, ele já prefigurava Jesus, que é o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso libertador. Ainda sobre o livro de Ruth, devemos concordar com um estudioso da palavra de Deus, um comentarista da Bíblia, que diz o seguinte: o livro é uma das mais lindas histórias, narrando como Ruth se tornou uma bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias. Mas este precioso livro também nos ensina sobre como superar os ventos contrários na família, conforme já adiantei. E é para esse tema que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nessa devocional seremos direcionados por esse tema: como superar os ventos contrários na família. As lições preciosas do livro de Ruth devem ser consideradas se de fato desejamos ver a nossa família sendo abençoada por Deus, sendo transformada pelo Senhor e habilitada a vencer, a lidar com os desafios, com os, digamos assim, inesperados da vida, coisas que às vezes nem esperamos que venha a acontecer, os inesperados da vida. E isso aconteceu, e Noemi e Ruth superaram com a graça de Deus. Desse livro nós podemos extrair algumas lições preciosas refletindo sobre esse tema. Primeiro, superamos os problemas, os ventos contrários, quando demonstramos verdadeira devoção. As atitudes de Ruth para com a sua sogra, sua disposição, determinação em seguir com a sua sogra, mesmo depois de viúva, ter perdido o seu marido e sabendo que a sua sogra era viúva, não tinha mais filhos, demonstraram verdadeira devoção, consideração, afeto, dedicação. É o que nós percebemos nesses versos 16 e 17 do texto que nós lemos, no primeiro capítulo do livro de Ruth. A sua determinação, a sua disposição de seguir com a sua sogra, mesmo diante daquela adversidade, sabendo das dificuldades que ela passaria, que elas passariam naqueles dias. Nós somos surpreendidos ao lermos o versículo 15 do capítulo 4, quando diz que Ruth é melhor do que 7 filhos. É isso que o texto diz, que Ruth
era melhor do que 7 filhos para Noemi. E isso demonstra que Ruth foi uma mulher virtuosa. No capítulo 2, o verso 2, Noemi a chama de minha filha. Era uma nora que era considerada como filha pela sua sogra. E isso revela o caráter de Ruth, o seu caráter, boa nora. Isso revela que Ruth tinha uma relação saudável com a sua sogra. Às vezes não é isso que vemos nas famílias, nos relacionamentos. Quantas vezes ouvimos falar daquelas piadinhas da sogra que não se entende com a nora, da nora que não se entende com a sogra, de brigas, de rivalidades, desafetos, intrigas, ódio e tantas outras coisas na família. Mas aqui nós temos um exemplo, a dedicação de Ruth à sua sogra, a devoção, a consideração, como o relacionamento entre elas era saudável. Devemos entender que isso é importante na família. Ruth expressou aqui com essas palavras no verso 16, ainda voltando para o verso 16, quando ela disse: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth expressa nesse verso determinação, lealdade, devoção também a Deus em especial. É assim que a família deve caminhar. É assim que nós devemos viver como família da aliança e também os nossos relacionamentos com nossa família biológica. A família deve ser esse canteiro divino, onde cultivamos a amizade verdadeira, a generosidade. Ruth fez valer o significado do seu nome. O nome Ruth significa amizade, e ela demonstrou isso. Ela caminhou com a sua sogra, ajudou a sua sogra naquele momento difícil. Devemos valorizar a nossa família, dedicando tempo para a nossa família, demonstrando verdadeiro afeto, verdadeira consideração. Ruth nos ensina sobre isso. Esse episódio da Palavra de Deus nos ensina sobre isso. Devoção, consideração, principalmente no contexto da família. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, nós aprendemos com a história de Noemi, com a história de Ruth, que superamos os ventos contrários na família quando demonstramos o verdadeiro amor, quando colocamos o amor em prática. E é o amor que nos ajuda, é o amor que vai nos ajudar a superar as adversidades, a caminhar juntos. Isso aconteceu no capítulo 4, mais uma vez chamo a atenção para o capítulo 4, no verso de número 15, nós encontramos o seguinte, o texto diz o seguinte: pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, conforme eu já falei, já citei esse verso também, essa parte, te é melhor do que 7 filhos. Tua nora que te ama. Olha que interessante. Ruth amou a sua sogra, mesmo depois da morte do seu marido. É interessante considerar essa questão, a perda do marido, a viuvez,
Porque sem marido, naquele contexto, as mulheres ficavam sem o provedor da família ou o protetor legal, pois o casamento era a única fonte de estabilidade e segurança para uma mulher do antigo Oriente Próximo. E Ruth estava consciente disso, sabia dessa realidade. Mesmo assim, ela demonstrou amor para com a sua sogra, comprometimento com Deus e também com Noemi, conforme já enfatizamos. Um amor especial de Ruth por Noemi a fez prosseguir com a sua sogra mãe, conforme o capítulo 2, o verso 2, prosseguir e a reconstruir a sua vida em Moab. O amor deve nos conduzir, orquestrar as nossas ações, as nossas atitudes. Eu quero fazer uma citação interessante, o verso 10. Ruth agiu, uma citação, um comentário do verso 10. Ruth agiu de maneira moral. Ela deu prioridade mais alta para as obrigações familiares que para o seu bem-estar pessoal. Aqui é um comentário, o comentarista está tecendo um comentário do capítulo 3, o verso de número 10. Ruth agiu de maneira moral, porque ela deu prioridade mais alta para as obrigações familiares do que para o seu bem-estar pessoal. Percebemos que o amor de Ruth não foi um amor interesseiro, que quer sempre algo em troca. Fora o amor altruísta, que é recomendado pela palavra do nosso Deus. Às vezes fazemos o bem querendo algo em troca. Queremos servir a Deus pensando nas recompensas. Não devemos agir assim. Devemos demonstrar o verdadeiro amor. Devemos seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós e fez isso por amor ao Pai, para cumprir a vontade do Pai, apesar dos nossos deméritos. Não pode faltar na nossa família, nos nossos relacionamentos, o amor. O amor deve reger os nossos relacionamentos. E é com amor ao próximo, que nós superamos as dificuldades. Essa é a segunda lição. A terceira e última lição que nós podemos extrair sobre como superar os ventos contrários na família é a seguinte: superamos os ventos contrários na família quando agimos pela fé no Senhor. Superamos os ventos contrários quando agimos pela fé no Senhor. Ruth passou a fazer parte do povo de Israel pela providência de Deus. Conforme nós aprendemos aqui no livro de Ruth, ela era gentia e, portanto, estrangeira, moabita, e fora convertida ao Senhor. Ela fora transformada, ela passou a servir ao mesmo Deus que a sua sogra servia. Lá no capítulo 1, nos versos que tomamos como base, no finalzinho do verso 16, ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, que indica que ela agora era convertida e fazia parte agora da aliança do povo de Deus. Ela depositou a sua fé em Deus, no Deus verdadeiro
E a fé verdadeira nos capacita a obedecer ao Senhor. E Ruth obedeceu ao Senhor, seguindo as orientações da sua sogra. Ela depositou a sua fé em Deus, não perdeu a fé, não abandonou a sua fé, e foi a fé que lhe impulsionou, que lhe ajudou a perseverar, a seguir com a sua sogra. A fé é importante, porque a fé nos faz acreditar que é possível, nos capacita a olhar além, a enxergar possibilidades, saídas. É a fé que nos faz perceber, entender que a restauração é possível, que ainda há esperança, que o placar pode ser revertido. Deus aprovou a fé de Ruth e lhe concedeu uma bênção, conforme o capítulo 4, um filho especial. E aí nós temos no finalzinho do livro de Ruth, Noemi com a criança no colo, Noemi embalando a criança, e ela voltou a ser uma mulher ditosa. Noemi teve uma velhice ditosa, feliz. Um filho nascido em circunstâncias tão pouco prováveis por uma mulher estrangeira, tornou-se o avô do maior rei de Israel, a saber, Davi. Então nós percebemos aí a mão de Deus, como a fé em Deus é importante. E ainda sobre o capítulo 4, aquela cena de Noemi embalando aquela criança no seu colo, nos seus braços, essa cena marcada pela alegria, contrasta com as cenas do primeiro capítulo, onde vemos sofrimento, pobreza, amargura, solidão, desespero. Agora uma nova Noemi, sorridente, cheia de alegria. Deus restaurou a sua sorte, seus sonhos, abençoou a sua velhice, abençoou a sua família. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para a fé. A fé é muito importante. Nesses tempos de pandemia, nós vimos como a fé em Deus nos ajuda a superar as dificuldades, nos ajuda a não desesperarmos diante de qualquer perigo, diante das dificuldades, diante das crises. Precisamos depositar a nossa fé em Deus, acreditar que Ele é o Deus de toda providência. E assim, já concluindo, Deus abençoou grandemente a família de Noemi. Ele percebeu a fidelidade de Ruth ao Senhor e a sua sogra ao próximo. Que não falte na nossa família gestos de amor, a devoção sincera, a amizade e, acima de tudo, a fé em Deus. Eu quero fazer algumas citações. Alguém disse o seguinte: o amor e a devoção familiar, que são orientados pela lei de Deus, trazem alegria e felicidade. Grave essa frase: o amor e a devoção familiar, que são orientados pela lei de Deus, trazem alegria e felicidade. Deus abençoou aquela família, milagres aconteceram, um casamento incrível, um bebê miraculoso. Percebemos ali a mão de Deus, como Deus abençoou, como Deus agiu, como Deus renovou, restaurou aquela família. Criamos na providência de Deus
Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber o seu agir. Quero terminar com uma oração. Ó Deus grandioso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina que sim, é possível superar os ventos contrários na nossa família, nos nossos relacionamentos. É possível superar seguindo o exemplo de Ruth, de Noemi, o exemplo de dedicação, consideração, devoção, amor ao próximo e, acima de tudo, fé no Senhor, fé na tua palavra. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, nos ajudando, Deus, a trilhar por esse caminho que traz felicidade para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias. Obrigado por essa reflexão, por essa devocional. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Essa foi mais uma devocional com o propósito de abençoar a sua vida, a sua família.